O Banco Central subiu a Selic para 15% ao ano. Isso mesmo que você ouviu, 15%. A gente não viu uma taxa dessa desde 2006. Para você ter uma noção, em 2006 o Orkut ainda existia, ninguém tinha iPhone e tinha gente que achava que o Fotolog ia durar para sempre. Isso faz quase 20 anos. E antes que você me diga, mas isso é coisa de economista, não tem nada a ver comigo, fica comigo até o final que eu vou te explicar o que levou o Banco Central a tomar essa decisão. Também vou te falar por que a taxa chegou nesse patamar que a gente não via há quase 2 décadas e quais são os impactos reais disso na economia e no seu bolso e o que vem pela frente segundo as análises de mercado. Aproveita, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Primeiro, vamos aos fatos. O Banco Central, em seu último movimento, decidiu dar mais um aperto no freio, elevou os juros em 0,25. Parece pouco, né? Mas esse pouco levou a Selic de 14,75% para 15% ao ano. Agora, um ponto importante é que o mercado já estava dividido. Parte dos analistas achava que o Banco Central ia manter os juros como estavam, mas veio o aumento surpreendendo quem apostava num freio mais suave. Então, não tivemos unanimidade, havia uma dúvida real sobre qual seria o movimento. Isso já mostra a complexidade do momento que a gente está vivendo na economia brasileira. E por que isso aconteceu? O principal motivo que levou o Banco Central a subir os juros tem um nome: inflação. Mas não é só a inflação do momento, é o comportamento dela e principalmente as expectativas sobre o futuro da inflação. Primeiro ponto, o IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil, continua acima da meta que o governo estabeleceu, que é de 4,5%. Em segundo ponto, são as projeções do mercado, que são compiladas no Boletim Focus e mostram que a inflação deve terminar o ano acima desse teto. Em terceiro ponto, e esse aqui é bem crítico, é que as expectativas de inflação futura estão desancoradas. Mas, Vitor, o que significa essa tal desancoragem? Significa que empresas e consumidores não acreditam mais que a inflação vai cair naturalmente. E quando isso acontece, todo mundo já começa a subir os preços de forma preventiva e isso cria um ciclo vicioso que se autoalimenta. E agora temos os diferentes lados da história. Agora é fundamental entender que essa decisão não é vista da mesma forma por todos os setores. Tem diferentes perspectivas aqui e é importante você conhecer todas elas. Pelo lado da indústria, por exemplo, a FIMG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, soltou uma nota dizendo que entende a necessidade de conter a inflação, mas que está preocupada com os efeitos colaterais dessa decisão. Segundo eles, investimentos podem travar e o emprego pode sofrer. É um alerta que precisa ser considerado. E aí vem o detalhe que mudou tudo. Mas o mais surpreendente nem foi o aumento em si, foi o recado nas entrelinhas. O Banco Central praticamente acenou dizendo: pessoal, chegamos ao fim da escalada. Um movimento incomum, mas muito estratégico. Isso muda completamente as expectativas do mercado financeiro, que trabalha sempre olhando para o futuro, tentando antecipar os próximos movimentos. Então, quando o Banco Central diz acabou o ciclo de alta, os investidores já começam a se reposicionar pensando: ok, se não vai subir mais, quando é que vai começar a cair? E o que as análises de mercado estão projetando agora? A maior parte dos economistas indicam que essa taxa de 15% deve permanecer estável até o início de 2026. E só depois disso, se os indicadores de inflação mostrarem controle consistente, é que poderia se iniciar um ciclo gradual de redução de juros. É como dizer, olha, a gente subiu porque precisava, mas calma, não vamos continuar subindo. E partindo para o que realmente importa, como isso afeta você aí na sua casa, na sua vida e nos seus negócios. Situação 1. Se você tem dívidas, qualquer dívida com juros variáveis vai ficar mais cara. Então, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, todos eles de alguma forma acompanham a movimentação da Selic. Com a taxa básica em 15%, essas modalidades ficaram ainda mais onerosas. Na situação 2, se você tem dinheiro investido, aplicações que acompanham a Selic ou CDI vão render mais. Isso inclui Tesouro Selic, CDBs, fundos DIs e até a poupança, que nesse patamar também acompanha a Selic. Por outro lado, investimentos de renda variável como ações, fundos imobiliários podem enfrentar mais dificuldade, porque com a renda fixa pagando um pouco mais, muitos investidores podem migrar os seus recursos para lá. Já na situação 3, para você que é empresário ou empreendedor, o custo do crédito sobe em todas as linhas. Capital de giro fica mais caro, financiamento para investimentos fica mais caro e isso impacta diretamente decisões estratégicas como expansão, contratação, novos projetos e por aí vai. Tudo fica mais difícil com crédito mais caro.
Na situação 4, se você é um CLT, juros altos podem desacelerar a economia como um todo. E isso eventualmente pode afetar tanto a criação de novos postos de trabalho quanto o ritmo de reajustes salariais nas empresas. Mas existe também o outro lado. Se essa estratégia der certo, seu salário vai parar de derreter no supermercado. Porque não adianta ter reajuste nominal se a inflação corrói tudo, não é verdade? Mas, independente da sua situação específica, tem alguns indicadores que são importantes de acompanhar nos próximos meses. Então pega a caneta e o papel e anota aí. Em primeiro lugar, os índices de inflação mensais, principalmente o IPCA e o IPCA 15. Esses números vão mostrar na prática se a estratégia do Banco Central está surtindo efeito ou não. Segundo, o Boletim Focus, que é onde ficam consolidadas as projeções dos economistas do mercado financeiro. Se as expectativas começarem a se ancorar novamente, é um sinal de que a confiança no controle inflacionário está voltando. Em terceiro, os indicadores de atividade econômica, como o PIB e os dados mensais do emprego do IBGE, vão mostrar qual o custo real dessa política de juros elevados na economia. Em quarto, as próximas reuniões do Copom, que devem acontecer a cada 45 dias aproximadamente. Mesmo com a sinalização de fim de ciclo, é importante acompanhar se essa posição se mantém ou se há mudanças no diagnóstico. E quinto, e talvez o mais importante para você, converse com especialistas para que possam olhar o seu caso em específico. Os assessores da W1 Capital conseguem te orientar de forma personalizada, considerando o seu perfil, os seus objetivos e trazendo estratégias que fazem sentido para o seu momento de vida. Porque uma coisa é entender o cenário macro de economia, que é o que a gente está fazendo aqui. Outra coisa é trazer isso como decisões práticas para seu portfólio e para seu planejamento financeiro. O link para falar com nossos especialistas está aqui na descrição. E se esse conteúdo te deixou pelo menos 1% mais informado, deixa aqui o seu like e compartilhe com aquele seu amigo ou amiga que vive pagando só o mínimo do cartão e reclama que a dívida nunca diminui. Aproveita e deixa aqui nos comentários também a sua leitura sobre esse cenário e como isso está te afetando aí da sua casa. Valeu demais pela sua atenção e vou ficando por aqui. Até a próxima.